Observo que uma das questões mais importantes seja a questão da renda, né? Quais seriam as atividades para complementação da renda? As pesquisas mostram que a maior parte dessas pessoas que se aposentam e com o mínimo da sua aposentadoria, elas investem em trabalhos autônomos ou muitas vezes em alguns complementos, como trabalhos domésticos, como costura, trabalho artesanal, né? Algumas empresas têm um trabalho pioneiro nisso, né? Que eu posso te citar 4 agora. O Walmart, que foi pioneiro nisso, com a introdução de pessoas acima de 55 anos, em várias posições, inclusive em gerência e diretoria, de recepcionistas administrativos. Recentemente, nos últimos 5 anos, nós temos também fast food como Pizza Hut e Bob's, trabalhando também com a inclusão dessas pessoas. Então, eles são aqueles que atendem no primeiro momento, pegam o pedido, você já deve ter visto nas praças de alimentação. E também há um tempo atrás, o Grupo Pão de Açúcar, que fazia um trabalho. O Grupo Pão de Açúcar tem em torno de 1.200 pessoas nessa condição. E o Walmart hoje em torno de 500 pessoas nesta condição no grupo, né? Professora, mas é pouco. É pouco em relação ao montante que a gente imagina no grupo, mas para o modelo que ele tem, pela quantidade de funcionários, ele chega a representar 12%, 13% do seu efetivo. Então, é um número significativo. E no caso dos mais recentes, essa inclusão, os depoimentos destas pessoas é que é o cativante disso, porque elas complementam a sua remuneração, continuam aprendendo, continuam convivendo, o desafio do atendimento. E uma característica, eu atuo na área de atendimento ao cliente também, né? E uma característica dessa população no atendimento é extremamente importante, que é a paciência, a dedicação, a forma de pensar no outro com prazer em atender. Então, isso dá um diferencial nas atividades que eles fazem. Estas atividades são as mais prazerosas e as que melhor se identificam com essa população. Professora, como que é a relação do público jovem dentro da empresa com a terceira idade e do público nesses setores alimentícios, onde os idosos têm que lidar realmente com o público? Qual que é a aceitação? É uma relação meio dicotômica, eu diria, né? Que é a contradição da relação da boa vizinhança. Porque se de um lado ele acha interessante participar da inclusão, ajudar na inclusão, de outro ele se vê como uma pessoa que está ganhando duplamente e ele está começando agora, então ele precisa ainda pensar em galgar outros cargos e alguém está ocupando uma vaga. Isso em termos práticos. Na verdade, não é assim que acontece, né? Há um espaço onde estas pessoas que estão na condição que a gente chamou aqui de jovem, né, melhor qualificada e buscando outras ocupações, e esta ocupação, ela dá espaço para o jovem crescer de outra forma. Então, há uma convivência de tolerância no primeiro momento. Já nessa questão do serviço, da inclusão, onde numa praça de alimentação as famílias veem isso, há uma aceitação melhor. Por quê? Porque a maior parte das pessoas ela tem uma experiência com algum idoso em exclusão familiar, que é uma situação muito comum, né? Que é o caso das doenças, onde as pessoas se recluem mais, se até afastam, não por uma característica da sua vontade, mas por uma questão mesmo física, de não poder se locomover, ou de não ter uma condição de participar mais ativamente por uma falta de nível cultural ou da educação formal. Isso dificulta. Então, estas pessoas veem nessa pessoa que está trabalhando uma vantagem, algo positivo, e que elas gostariam de ver isso estimulado na população que está envelhecendo. Então, é comum, eu mesmo tive a oportunidade de ver isso com os meus filhos, umas 2, 3 semanas atrás, na Pizza Hut, sentamos e essas pessoas estavam servindo. Meu filho falou, você viu que legal, agora tem senhores que vêm aqui e tal, servir, que bom. Aí o meu filho quis ajudá-lo a levar o prato e a bandeja até lá. Então isso eu achei interessante, porque é um papel que eles estão fazendo, mas ele como jovem, ele percebeu, não, mas como que ele está fazendo isso sozinho, eu vou ajudá-lo. Então, ele ajudou por educação, por gentileza a ele.
E isso é uma coisa que a gente tem que passar para o jovem de uma forma muito sutil. Não querer que ele faça isso como uma imposição. Até porque ele, na condição de estar servindo, que era o idoso, ele poderia falar, não, deixa que eu levo. Mas eles juntos levaram. Então, essa convivência que a gente tem que estimular, tanto no jovem quanto no idoso, que é essa questão da integração e de uma mudança de paradigma a partir daí. Qual que é a postura do idoso comparada à do jovem? Com relação ao comprometimento, à falta, a horários, como que é? A gente não poderia generalizar em termos de todas as organizações, mas o que nós temos percebido, tanto em várias atividades sociais, como os estudos que falam sobre isso, reportagens, inclusive dessas empresas que eu citei, eles dizem que eles têm um maior comprometimento, respeitam horários, são pessoas acostumadas a ordens, que é uma outra dificuldade que a gente tem também. E por estas pessoas já terem tido nas suas vivências experiência organizacional, elas têm uma disciplina mais acentuada do que o jovem. Então isso é uma vantagem competitiva importante para esse tipo de atividade.